Eu sempre soube que a fama viria ao meu caminho desde que eu sou criança. Eu sempre soube o que ia acontecer na minha vida. Não, eu não sabia literalmente o que ia acontecer. Mas desde muito novinha, tive um alinhamento muito fino com o meu destino. Uma linha muito fina que me guiou ali, que me guiava e que me guia até a Thalita que eu sou hoje. E a Thalita que eu sou hoje se comunica com a Thalita que eu já fui e a gente faz um trabalho em conjunto. Eu vou deixar esse vídeo aqui salvo no feed, porque eu não conversava sobre isso com as pessoas de fora, mas eu não vejo sentido nenhum nisso, não tenho questões nenhuma, óbvio, tenho minha privacidade, mas em relação a isso, eu faço questão de ser transparente. As pessoas me acompanham. Gente, é muito louco isso que eu vou contar pra vocês, mas vamos lá, eu não vou perder o fio. Desde muito novinha, assim, quando eu comecei a ter consciência das coisas, eu fui percebendo algumas repetições no todo, assim, em mim, no meio social, no meu meio familiar. Com o tempo, com a maturidade que eu fui adquirindo nesses anos que eu vivi, fui percebendo que eu conseguiria manipular algumas coisas a favor do meu destino que eu sabia que eu tinha que seguir. Por exemplo, eu sempre soube que eu deveria trabalhar com comunicação. Eu sempre soube que eu deveria melhorar minha oratória, que eu deveria buscar recursos de escrita, de pronúncia. Algumas coisas já vieram comigo desde que eu nasci. Eu já sabia que eu tinha que fazer aquilo. A partir do momento que eu comecei a fazer isso, já ali no ensino médio, que eu não tinha aula de redação, gente. Eu estudei no Intongama, na Pavuna. Então, todas essas aulas de humanas, de filosofia, sociologia, eu não tive acesso. E eu sabia que eu precisava daquelas informações para alcançar ferramentas que eu precisaria para alcançar o lugar que estava destinado para mim desde que eu era mais nova. Eu vou seguindo com o pensamento e você vai me encontrando. Beleza. Aí lá no colégio, eu me apeguei a isso, aprendi as ferramentas básicas que eu precisava para seguir. E estive, depois disso, em lugares, em posições sociais, onde eu executei o que eu aprendi nesse momento lá no Intongama. Eu lembro como se fosse ontem. Eu tive uma aula específica com o professor Alexandre e eu tive um sinal, assim, muito fino, como se fosse eu do futuro se comunicando com a Thalita lá do 3º ano, falando: preste atenção nisso que você vai precisar. E aí, nesse período, eu fui para uma entrevista de jovem aprendiz em uma das redes mais famosas do mundo. Então você imagina uma menina sem acesso, tendo essa oportunidade. Eu tô me tremendo toda, gente, porque esse assunto é muito babado pra mim. E aí eu fiz essa entrevista, estudei. Olha só, nesse momento dessa entrevista eu lembrei da minha aula de filosofia. Eu sabia exatamente como eu deveria me portar, porque eu sabia o que aquelas pessoas do outro lado queriam que eu performasse. Então foi a minha primeira atitude consciente ligada ao meu destino. Eu estive atenta aos sinais, com as ferramentas que eu tive durante os anos, me deu ali a virada de chave para eu passar dessa fase. Beleza. Passei nessa entrevista. As principais celebridades do mundo se hospedam nesse hotel. Então lá eu precisei fazer um treinamento chamado Leading. E esse treinamento é um treinamento dos hotéis mais chiques. Assim, acesso da informação. Eu não queria ser hoteleira, eu não queria ter aquela rotina. O dinheiro, o glamour, estar com hollywoodianos, com artistas, um acesso muito grande. Eu era muito novinha, eu tinha, sei lá, 17 anos nessa época. E aí eu fiquei nessa empresa até os meus 20 e pouquinhos anos, e eu pedi demissão. E ninguém entendeu nada porque eu pedi demissão. E eu pedi demissão porque eu sentia dentro de mim que ali não era um lugar que eu deveria continuar. Que apesar de eu estar faturando, de eu estar tendo reconhecimento, status e tudo que as pessoas queriam para elas, aquilo não era para mim. E mais uma vez era o meu destino se comunicando comigo. Thalita, não se perde aí. Não é para você aí, entendeu? Eu pedi demissão. Nisso que eu pedi demissão, a minha gerente da época, ela meio que deu a entender que era uma oportunidade que eu tava tendo e que da onde eu vinha não era comum ter essas oportunidades. Meio que eu tava jogando fora pela janela. E quando você parte de um lugar humilde, onde as pessoas alcançam posições diferentes dessa, uma pressão social, acho que de um todo. Como se você estivesse abrindo mão de um sonho, de um coletivo, assim. Coisas improváveis aconteceram. Tipo, eu fui trabalhar numa agência e aí eu fui testada, ganhando, sei lá, nem um quarto do que eu ganhava nesse hotel. Morava em São João, estudava em Botafogo e trabalhava em Niterói. Então eu saía de casa 5 horas da manhã e voltava meia-noite. Fiquei nessa rotina durante um tempo ali árdua e ficava pensando: gente, será que eu fiz certo em largar o que tava bom pra caraca pra estar aqui nesse estágio de comunicação, mas lá já tava fluindo, entendeu? Pobre não pode escolher muito, rola isso, né? Mas eu tava firme ali, porque dentro de mim eu sabia o que tava me aguardando. Fiquei nessa agência
Aí dessa agência eu fui convidada para trabalhar nada mais, nada menos que numa editora, como jornalista correspondente aqui do Rio, revista em São Paulo. E aí, gente, assim, juro pra vocês, na primeira semana que eu estava nessa editora, eles me mandaram cobrir uma matéria num hotel de alto luxo aqui no Rio, em Angra. Nada mais, nada menos, era a filial do hotel que eu trabalhava aqui no Rio, só que em Angra. E aí eu fiquei tipo assim, como assim eu vou ficar hospedada nesse hotel? Eu sou hóspede desse hotel, eu vou ser hóspede desse hotel. E eu fui. Uma observação. Quando eu trabalhava nesse hotel, eu trabalhava num setor chamado Guest Relations, que é o setor responsável pela mordomia desse hóspede aqui no Brasil. Então, a gente tinha que personalizar tudo para que esse hóspede se sentisse amado. E o que você faz para uma pessoa que já tem tudo? Oferece recursos de ócio, de manifestações culturais, energéticas, para que essa pessoa viva uma experiência imersiva e alcance pensamentos novos, esparecer, enfim. Eu botava a minha mão e fazia uma parada acontecer para quem era muito rico. E aí, quando eu estive lá, eles fizeram isso para mim. E aí eu senti uma sensação de uma pessoa que é muito rica. Quem é milionário sente a sensação que eu senti naquele dia. Ah, mas é isso? Não, gente, não é isso. Tô contando pra vocês a experiência que eu vivi lá nesse momento. E mesmo assim, vivendo isso, eu experienciando todas essas coisas que poderiam ter me tirado do trilho, já que eu tava vivendo o glamour das coisas, simplesmente eu não queria isso. Isso não era vida pra mim. E ali eu obtive uma mensagem muito clara do meu destino, dizendo algo do tipo: Thalita, aproveite esse ócio, aproveite essa vibração que anda por esse lugar, que era uma oportunidade única, digamos assim, ali naquele cenário. Então você aproveite essa ferramenta, porque é ela que vai te dar o gancho para a próxima. E nessa não linearidade da vida, porque a vida é nada linear, e a gente pode conversar sobre isso no próximo vídeo. Se vocês tiverem interesse, pode comentar aqui que eu falo mais sobre isso. Nessa não linearidade, fora o meio de trabalho, que é o que a gente está conversando aqui, eu tatuei a Roda da Fortuna, tatuei São João na minha mão. Tem explicações? Na época até tinham, mas hoje eu percebo que foi uma coisa maior que me guiou para que eu tatuasse essas coisas, até porque essas tatuagens, elas são ponto fixo de afirmação da pessoa que eu acredito ser, da pessoa que tem um ponto de partida, que tem um destino, como eu tô dizendo pra vocês, que tem uma chegada, mas que acima de tudo isso é o trajeto, que o trajeto era o grande espetáculo da minha vida. As tatuagens paralelamente iam afirmando essas coisas que eu ia vivendo e me dando força, porque a vida é código. Estava vivendo e aí veio a pandemia e eu perdi tudo no sentido acadêmico ali, de trabalho e tudo mais, porque a base era muito forte. E por mais que eu não tivesse acessos, não tivesse construído muita coisa, né, porque uma pessoa jovem não consegue construir nada assim do dia pra noite porque tá trabalhando. Trabalhei nesse hotel que eu citei pra vocês, meio que eu tinha uma carteira verde pra trabalhar em qualquer hotel, meio que eu tenho essa carteira aí pra trabalhar no hotel que eu quiser até os dias de hoje. Eu senti que não era o meu destino e eu me conectei muito assim comigo, falando pra mim que eu deveria fazer um extra natal no shopping, porque lá eu ia saber exatamente o que fazer. Fico pensando, gente, se eu não tivesse tido essa experiência minha no shopping, eu não conseguiria ser a Thalita que eu sou hoje. Porque eu estava cruzada por muitas coisas. Muitas experiências cruzavam ali naquele lugar, então eu precisava vivenciar. Sempre muito alinhada com o que estava dentro do meu coração. Eu sabia que o meu destino ia me levar de volta para onde eu tinha que estar. Depois disso aconteceram milhares de coisas aleatórias, sério. Desde eu gravei um jingle para um deputado que estourou. O candidato foi eleito com um número de voto altíssimo, um dos mais votados no Rio. Cancelei um restaurante por homofobia, participei das seletivas do Big Brother. Aqui para vocês, da cabeça que eu vou lembrando. E aí, para concluir, gente, eu fui percebendo que as pessoas queriam contratar a essência Thalita, a minha história, todos os anos que eu vivi compilados na versão que eu sou agora. E isso é muito legal, é muito gratificante. As pessoas me param para falar comigo, eu tenho o maior carinho por isso, elas compartilham a vida delas íntimas, eu participo de momentos únicos, gente, na vida dessas pessoas, eu valorizo, me conecto com essas pessoas. Uma coisa que eu aprendi é ser grata por ter me permitido tentar, por me olhar no espelho hoje. Eu tô olhando aqui na chamada de vídeo, gente, eu tô me achando linda. Eu desejo, no fundo do meu coração, que as pessoas experienciem. Quando uma pessoa faz foto comigo, ela não tá indo ao encontro somente do produto final. Tem toda a experiência, tem toda a trajetória. Então é alquimia. Eu me sinto muito mais conectada com o meu eu do que em qualquer outro momento da minha vida. Muito grata pela influência que eu tenho
nas pessoas que me admiram, que trocam comigo. Eu aprendo muito mais do que qualquer outra coisa. Me sinto muito mais disposta às coisas. E também é isso, gente, sabe? Ir vivendo e experienciando. Eu percebo que as pessoas adultas ficam muito enrijecidas para falar de si ou para falar sobre a vida. Geralmente entram outros personagens, né? E aí o si fica para depois. Se você gosta do meu trabalho e quer me perguntar, Thalita, mas tu vai fotografar até quando? Agende. Eu espero curtir um tempinho aí, mas eu não sei até quando. Bom, é isso, gente.